quero ensinar para vocês alguns cuidados que são necessários com as plantas que serão utilizadas nos trabalhos. Eu vou começar aqui a mostrar para vocês como que a gente faz a higienização dos musgos e depois eu vou mostrar como é que fazemos a higienização das plantas. É muito importante que você higienize, que você lave o seu musgo. O musgo ele vem nesses caixotinhos recobertos com plástico em geral e eles são, da maneira como eles são colhidos, eles são acomodados aqui nesses caixotinhos. Então a gente recebe o musgo in natura. Junto com o musgo viram partes de folhas, gravetos, todo tipo de matéria orgânica que caiu sobre o musgo e onde o musgo também cresceu. Raízes, ó, de outras plantas, como é o caso aqui. Então a gente faz uma limpeza prévia. O que é importante salientar? Que lá na natureza não existe água clorada. Então a gente precisa estar muito atento ao tipo de água que a gente vai utilizar para higienizar os nossos musgos e também para fazer a rega dos nossos terrários. Então eu sempre proponho aos nossos estudantes que façam esse exercício de entender aonde é que as plantas que são utilizadas para terrário se desenvolvem sem a interferência do homem. Então as plantas crescem em um ambiente de alta pureza do ar, um ambiente de mata, por ter muita vegetação, tem uma purificação do ar pelos vegetais, pelas folhas, pelas plantas. Então a respiração, a transpiração torna o ambiente de uma floresta muito puro. E aí lá não tem cloro na água do rio, na água da cachoeira, na água da nascente. Então o ambiente da floresta é muito puro e nós precisamos estar atentos para reproduzir essas condições aqui dentro do nosso terrário. Então o primeiro cuidado é com a higiene do musgo. Então o musgo, como eu falei, ele foi colhido e in natura, do jeito que estava lá na natureza, ele só foi encaixotado e chegou pra gente com raízes, com folhas, com gravetos, com restos de outros vegetais. Então, a primeira coisa que a gente faz é fazer uma seleção do musgo que a gente comprou e ir tirando pontos que possam estar doentes ou mortos ou envelhecidos. Aqui eu tenho um ponto de musgo bem ruim, bem amarelado. Depois a gente vai dar um detalhe para que vocês possam ver. Mas aqui a maior parte do musgo já está morto. Ele está bem enfraquecido, só a cabeça que está ainda viva. Tá? Então esse é um musgo que a gente já despreza, que a gente já não vai lavar. Selecionei aqui um maço de musgo que parece bem saudável e eu vou remover o excesso de matéria que tiver envolvida nele, folhas, gravetos, e vou lavar ele na água sem cloro. Uma dica é, se você na sua casa tem um sistema de coleta de água da chuva, uma cisterna, água de poço, água de reserva, água direto da fonte, não há razão para se preocupar. Mas se na sua casa, assim como aqui no nosso ateliê, o fornecimento de água vem através das redes de tratamento, então você precisa considerar que essa água tem flúor e tem cloro. E a gente precisa remover o excesso de cloro da água, tá bom? Aqui a gente utiliza, existem diversas marcas no mercado de produtos que são removedores de cloro da água. Basta procurar em alguma loja de aquarismo que eles vão encontrar, que é independente da marca, basta que você peça na loja de aquarismo perto de você um produto para remover o cloro da água. E aí é só seguir as orientações de uso do fabricante da marca que você comprar. Aqui o fabricante recomenda que a gente utilize meio ml, aqui a recomendação é para cada 36 litros de água, o fabricante recomenda 4,5 ml dessa solução para remover o cloro. Então a gente faz uma conta de proporcionalidade. Para essa quantidade de água que eu quero tirar o cloro, eu vou utilizar apenas meio ml. E aí eu vou tirar aqui. Eu vou colocar na tampinha e eu vou utilizar uma seringa para me ajudar a dosar a quantidade de produto. Então com uma seringa eu vou puxar meio ml do produto, vou regular aqui, e aí eu tenho meio ml, e com essa quantidade, é bem pouquinho mesmo,
eu faço a remoção imediata do cloro da água. Esse produto tem uso seguro, é muito utilizado para aquário. Agora, com a água sem cloro, eu vou pegar uma porção de musgo e vou fazer a lavagem. É importante que a gente faça a lavagem do musgo para derrubar aqui na água os excessos de matéria orgânica morta que vieram, ovos de insetos, larvas de insetos e outros insetos que possam ter vindo no meio do musgo. E a lavagem eu faço assim, eu seguro a parte verde, a parte saudável de um lado, corto o excesso de partes mortas, partes amareladas, partes secas, e então eu venho aqui na água e como se fosse um movimento de esponja, de abrir e fechar as mãos. Eu faço esse movimento e eu vou expulsando toda a sujeira, os gravetos que estão entre os musgos. Dessa forma, eu vou reduzir a carga de insetos que vão entrar no meu terrário e vou especialmente eliminar ovos e larvas que poderiam se desenvolver depois no meu terrário. Então, a higienização do musgo é fundamental para um terrário que tenha mais durabilidade e que não tenha problema com insetos, ok? Os insetos estarão sempre presentes. De uma forma ou de outra, eles vão encontrar uma maneira de entrar e de passar. O que a gente tem que garantir é que não haja excesso de insetos no nosso musgo durante a utilização. Então, ó, só com esse punhadinho de musgo, olha como eu já deixei a água suja. A hora que eu percebo que já não está saindo mais nada, eu realmente espremo. Não há medo de espremer o musgo. Pode espremer, porque você não pode deixar excesso de água. Enquanto está saindo água, é porque tem excesso. Da mesma maneira que é importante lavar o musgo, é importante remover o excesso de água, porque o excesso de umidade vai fazer com que o musgo perca a beleza e favorece o adoecimento das plantas também. Então aqui vou lavar mais um punhadinho de musgo. Faço a remoção dos gravetos maiores, das folhas maiores que eu vejo. Organizo o massinho na minha mão. E eu venho com ele na água, sem cloro. Faço um movimento de esponja, aperta e solta dentro da água. Esse movimento é importante para que a água passe por entre o musgo e saia pela outra extremidade, deixando ovos de insetos, larvas de insetos e excesso de matéria orgânica, de terra na água. Quando você perceber que a água está muito suja, você usa uma peneira, como eu vou usar aqui, para remover o excesso de matéria orgânica que vai se acumulando na água. Assim, você vai deixando a água em condições de lavagem do seu musgo. Então, lembre-se, tão importante quanto lavar o musgo é espremer para remover o excesso de água. O musgo espremido, e aí espremer nessa posição, ó, a parte verde aqui no meio da minha mão, e eu espremo o corpo do musgo. E aí a água sai pela parte de baixo marrom. E aí eu acomodo o musgo limpo e pronto para uso em um outro recipiente. Então, não utilizem o musgo de vocês diretamente da bandeja, porque ele não foi higienizado e a carga de insetos aqui é muito grande, ok? Agora eu vou mostrar também como eu higienizo as plantas. Da mesma forma que eu não tenho controle sobre a carga de insetos, de larvas e de ovos que há aqui, eu não consigo controlar o que tem no substrato que veio com as mudas. Eu não estou dizendo que o substrato não é bom, eu estou dizendo que eu não tenho controle sobre esse substrato. Então é importante você garantir ao seu cliente, à pessoa que você vai presentear com o terrário, que ele não vai ter excesso de insetos, que não vai ter contaminações. Então, como que a gente faz esse controle? Removendo todo o resíduo que vem de substrato. Então, aqui no exemplo, a fitônia, eu vou fazer a remoção dela do potinho devagar, rebolando a fitônia. Eu não posso dar um puxão brusco porque eu não quero quebrar as raízes dela. E eu venho na água e eu faço uma agitação das plantas aqui na água. Essa agitação vai fazer com que larvas e insetos que podiam estar aqui na raiz
caiam na água. Então, a higiene das plantas é muito importante. Além de remover completamente o substrato, higienizar a raiz, é sempre válido fazer uma observação, analisar se na parte de baixo das folhas não tem lesmas e caracóis grudados, porque esses insetos tendem a se esconder na parte de baixo das folhas, especialmente nas horas mais quentes do dia. Então vamos repassar quais são os cuidados mais importantes com relação à higiene das plantas. Os musgos devem ser lavados em água sem cloro, tá? Então, se você não tem uma fonte de água sem cloro na sua casa, você pode utilizar um produto tira-cloro, que é vendido em lojas de aquarismo. Basta seguir a orientação do fabricante com relação à quantidade e aí imediatamente já pode utilizar essa água. O musgo precisa ter removido os excessos de partes mortas, raízes e galhos que vêm entre ele, partes doentes ou partes mortas também devem ser removidos imediatamente e só lavar a parte saudável. Lava e espreme bem. Tão importante quanto lavar é remover o excesso de umidade, acomoda em uma bandeja, em um tupperware, e você pode armazenar essas plantas na geladeira ou em ambiente fresco.